Caras e caros amigos, queridos camaradas, agradeço o vosso apoio, agradeço todos os testemunhos que aqui vieram. Estamos aqui entre gente que, de uma forma ou de outra, se destacou na luta pela concretização do direito à habitação. E regozija-me que aqui estejam tantos e que convirjam com o vosso apoio nesta candidatura. Vários de vós lembraram aqui o que diz a Constituição a respeito do direito à habitação, o famoso artigo 65º. Tenho-me referido a ele por diversas vezes, como têm visto. É um artigo que diz que todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e de conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. A Constituição é igualmente clara neste mesmo artigo quando diz que para assegurar este direito à habitação incumbe ao Estado ter políticas públicas que, por exemplo, na área do ordenamento do território, garanta o acesso e fruição a redes de transporte e equipamentos sociais, a promoção de habitação económica e social, o estímulo à construção privada subordinada ao interesse geral e ainda, como foi ainda agora aqui lembrado na última intervenção, e bem, o incentivo à iniciativa e participação das populações na criação de cooperativas de habitação e de formas de autoconstrução. Quanto à política de arrendamento, o texto constitucional também não deixa dúvidas. Ela deverá tender ao estabelecimento de um sistema de renda compatível com o rendimento familiar. É isto que lá está. Foi também isto que o atual Presidente da República e todos aqueles que o antecederam juraram defender, cumprir e fazer cumprir. Este é o preceito constitucional, aliás, bem vertido na recentemente aprovada Lei de Bases da Habitação, mas, como ficou claro nos vários testemunhos que aqui vieram, bem diversa é a realidade hoje vivida pelos portugueses, ou pelo menos por muitos e muitos portugueses. A verdade é que existe um grave problema de habitação em Portugal, com especial incidência nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, mas a estender-se ao Algarve e, em geral, às maiores cidades da malha urbana nacional. Um problema que, é bom dizer, nada tem a ver com uma realidade física de falta de habitação, com limitações do parque habitacional. O parque habitacional no nosso país ultrapassa em 700 mil fogos o número de famílias. 700 mil fogos. O parque habitacional ultrapassa o número de famílias. Ora, onde está então o problema? O problema está, precisamente, em políticas erróneas, ao nível dos solos, da gestão da habitação, incluindo aqui as leis do arrendamento urbano. Podemos dizer que aquilo que temos em Portugal é a concretização na prática do velho sonho liberal de deixar ao mercado a resolução de todos os problemas. Ao longo de décadas foi isso que aconteceu em Portugal com a admissão do Estado face às responsabilidades que tinha e que a Constituição lhe atribui neste domínio. Pensou-se que o mercado resolveria. Ora, o resultado está à vista de todos, no que dá a concretização desse velho sonho liberal. E o Presidente da República não pode ser alheio a esta realidade. Se é certo que o Presidente da República não governa nem faz as leis, não é menos certo que lhe cabe promulgá-las ou vetá-las, ou pedir a sua fiscalização junto do Tribunal Constitucional. Não é menos certo que tem um significativo papel político, ao nível daquilo que se convencionou chamar a sua importante magistratura de influência, que lhe permite pronunciar-se, que o obriga a pronunciar-se sobre todas as questões de interesse nacional e de relevância nacional. E esta questão da habitação é, evidentemente, uma questão de enorme relevância nacional e que tem de merecer o empenho do Presidente da República. Empenho que terá de passar pela exigência de políticas de solos que combatam a especulação imobiliária. Responsável, desde há anos, pela periferização desqualificada das áreas metropolitanas,
pelo ainda recente cenário da bolha imobiliária, de que aqui se falou, e presentemente por uma espiral especulativa ligada à dita reabilitação dos principais centros urbanos, conduzindo à gentrificação destes centros urbanos, com consequente expulsão de todos aqueles que os habitavam, ou de muitos, pelo menos. Este empenho do Presidente da República não pode esquecer a necessidade de aumentar a promoção de habitação pública. Foi aqui lembrado a enorme diferença que existe entre Portugal e outros países com os quais habitualmente nos comparamos neste domínio. Temos de contrariar políticas que vão no sentido de alienar parque habitacional público e, pelo contrário, promover construção de habitação pública, também promoção de habitação a custos controlados, destinadas a programas de renda condicionada, envolvendo nestes processos, sempre que possível, os interessados, mobilizando-os para as soluções, seja ao nível, como já aqui foi dito, das cooperativas ou da autoconstrução. Este empenho, que deveria ter norteado o atual e anteriores Presidentes da República, particularmente para o caso o anterior, para a não promulgação da lei do arrendamento urbano, muito justamente conhecida como a Lei dos Despejos. Com esta lei, em sintonia com os chamados vistos gold, com os benefícios fiscais para residentes estrangeiros, criou-se a tal tempestade perfeita de desregulamentação do mercado de arrendamento, de favorecer o crescimento do investimento financeiro no setor imobiliário, conduzindo a uma autêntica catástrofe para milhares e milhares de famílias, muitos despejados, levando também a uma migração do mercado habitacional para o mercado residencial de venda ou para o aluguer de curta duração. Neste cenário, um cenário que confronta ostensivamente com o que está disposto na Constituição da República, o Presidente da República deve usar de todos os seus poderes e de toda a sua influência para salientar a urgência de uma nova lei. Uma lei que obrigue a colocar no mercado o elevado número de fogos devolutos e que garanta a senhorios e a inquilinos a segurança nos contratos e, muito importante, que regulamente a qualidade da habitação. Uma questão candente e muito sentida por milhares de famílias nos dias que vivemos. Dias de um inverno particularmente rigoroso, onde sentimos, no frio que passamos nas nossas casas e na fatura energética que temos que pagar, a fraca qualidade de muitas habitações neste país, e esta é uma questão que não podemos esquecer quando discutimos o direito à habitação. O Presidente da República tem de colocar todo o seu empenho no sentido de fazer prevalecer o direito constitucional à habitação sobre o direito ao negócio imobiliário. Não poucas vezes, como sabemos, dominados por fundos fantasmas de gênese e atividade, no mínimo, nebulosas. Como Presidente da República, foi aqui referido o exemplo de um grupo financeiro com um vasto património imobiliário. Tenho aqui de dizer que, como Presidente da República, não vetaria, nem deixaria, nem empataria o tempo que foi necessário para exercer esse veto no tempo limite para permitir a esse grupo financeiro alienar um vasto património imobiliário, pondo em causa o direito à habitação dos inquilinos desse grupo financeiro. A verdade é que a lei aprovada na Assembleia da República, que permitia aos inquilinos o exercício do direito de preferência, acabou por ser aprovada, mas o Presidente empatou-a o tempo suficiente para permitir que esse grupo financeiro imobiliário alienasse esse património a um dos tais fundos fantasma. O empenho do Presidente da República terá de passar também por um acompanhamento de perto do desenvolvimento da chamada nova geração de políticas de habitação, exigindo a sua conformidade com a Lei de Bases da Habitação. Não é aceitável que, na atual crise da habitação, se corra o risco dos investimentos previstos no Orçamento de Estado não serem concretizados por falta de parceiros, seja do poder local, seja do setor social. Indisponíveis que estão, até pelas limitações financeiras, para assumir a maior parcela do investimento.
O Presidente da República não pode olhar para o lado, fingindo ignorar o pacote das referidas novas políticas e que passados mais de 2 anos do seu lançamento não haja notícia de um único fogo construído. Da mesma maneira que não pode ignorar as experiências da chamada renda acessível, de limitadíssimos resultados, o que mostra que a redução dos valores das rendas passará necessariamente por uma forte oferta de políticas de habitação e não por engenharias fiscais que se estão a revelar comprovadamente ineficazes. O Presidente da República deve, usando todos os seus poderes, impulsionar os demais órgãos de soberania, a Assembleia da República, o Governo, a lançarem mãos ao trabalho, de forma mais consequente, desenvolvendo, por exemplo, a criação de um programa para uma Bolsa Nacional de Habitação que mobilize património público, edifícios com vocação habitacional, imediata ou após obras, património do setor público, da administração indireta do Estado, eventualmente da Segurança Social. Como Presidente da República, não deixarei de chamar a atenção para o erro que é alienar património habitacional do Estado, com vocação para satisfazer o direito à habitação de muitas famílias, aliená-lo para a especulação imobiliária. Esse património é essencial para alimentar políticas públicas que nos permitam resolver o problema da habitação neste país. Estarei igualmente atento à dimensão do património habitacional devoluto na posse de fundos imobiliários, não deixando de lembrar todas as possibilidades de intervenção que se abrem a partir da lei e da Constituição sobre esse património. O Presidente da República não se pode resignar perante as dificuldades de milhares de famílias neste país em acederem à habitação. Perante a realidade das milhares de famílias que têm de manter em casa os filhos que não se conseguem autonomizar e aceder eles próprios ao direito à habitação e, ao mesmo tempo, muitas vezes, terem de receber ainda os pais vítimas de despejos das casas onde sempre viveram e onde esperavam um final de vida minimamente seguro e descansado. Quero aqui deixar claro o meu entendimento, que é também o da Constituição, de que incumbe ao Estado promover políticas de habitação no regime de propriedade ou de renda mais adequados, não apenas para os estratos mais carenciados da população, mas também políticas capazes de responder às atuais carências que se manifestam perante os estratos intermédios da população, de rendimento intermédio da população, aos quais é hoje também negado, em muitos casos, o direito à habitação. A habitação tem de ser encarada como aquilo que é, um grave problema nacional. E o Presidente da República tem aqui uma responsabilidade especial, mas a sua resolução exige também a mobilização de todos aqueles que se sentem afastados deste seu direito constitucional. A mobilização da Rita, que aqui veio, da Ana e das Ritas e das Anas e dos jovens e dos menos jovens que hoje são afastados do seu direito à habitação. O tal direito que está inscrito nas páginas da Constituição. O desafio que vos faço é que se mobilizem e que convirjam com a vossa luta nesta candidatura, que convirjam com a vossa luta no próximo dia 24, que levem essa vossa luta, que levem o vosso descontentamento até ao voto. Justo descontentamento, mas que façam mais do que isso. Mais do que levar ao voto o vosso descontentamento, levem a vossa força. A força de todos, de cada um de nós, a força organizada que nos permita transformar em realidade vivida na vida de todos aquilo que está nas páginas da Constituição, mas que falta ser realidade neste país, como é o caso do direito à habitação. Muito obrigado a todos.